Olá, meu nome é Francine Araújo e Silva e eu estou aqui para a quarta aula do projeto de extensão. E hoje eu irei falar sobre as atividades e oficinas como complemento para o trabalho social do pedagogo no CRAS. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, são os principais serviços ofertados pelo Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. Algumas atividades e oficinas são produzidas periodicamente para complementar o trabalho social realizado com as famílias por meio do equipamento. Essas ações coletivas possuem um caráter preventivo, buscando fortalecer os vínculos familiares e comunitários e desenvolvendo um processo de emancipação dos indivíduos e famílias envolvidas. O PAIF é a porta de entrada do usuário à política de assistência social. É através desse serviço que há a acolhida, o atendimento individualizado e os encaminhamentos. As ações coletivas também são oferecidas pelo serviço, como oficinas destinadas a um conjunto de famílias com objetivos de curto prazo e ações com maior número de usuários, em que toda a comunidade é envolvida. O SCFV complementa o trabalho realizado pelo PAIF e pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos, PAEF. É especializado em promover atividades e oficinas para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, criando situações desafiadoras e estimulantes e orientando os usuários na reconstrução de suas histórias. Objetivos do PAIF e SCFV. De maneira geral, o PAIF e o SCFV buscam fortalecer os vínculos de famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, mas, para além disso, esses serviços procuram prevenir situações de risco social, auxiliar na superação de situações de fragilidade social, fortalecer a convivência familiar e comunitária, assegurar o direito à convivência familiar e comunitária, prevenir a institucionalização e a segregação de pessoas vulneráveis, promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecer a rede de proteção social nos territórios, promover acesso às demais políticas públicas como educação e saúde, fazer com que os usuários reconheçam seus direitos e a importância de sua participação cidadã, possibilitar acesso à cultura, esporte, lazer e manifestações artísticas, propiciar trocas de experiências intergeracionais, fortalecendo o respeito e a empatia entre todos, melhorar a qualidade de vida dos usuários, desenvolver capacidades, autonomia e protagonismo na vida dos usuários.
Organização dos grupos. Tanto as atividades quanto as oficinas são organizadas por grupos. Estes grupos são criados conforme a idade dos usuários, respeitando as necessidades dos participantes. Cada um deles existem diferentes Para cada um deles existem diferentes temáticas a serem desenvolvidas. Atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas são as mais comuns. Mas outras possibilidades ainda podem ser trabalhadas. A divisão das turmas normalmente ocorre da seguinte maneira: crianças de até 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 anos, jovens de 18 a 29 anos, adultos de 30 a 59 anos, pessoas idosas. Os encontros devem ocorrer com no máximo 30 participantes e a periodicidade é variável, podendo acontecer todos os dias, uma vez por semana ou quinzenalmente. Para que as atividades ou oficinas tenham efetividade, é fundamental que haja um planejamento pautado em conhecer as especificidades dos grupos que serão trabalhados, mapear com clareza os objetivos, estabelecer os eixos orientadores, convivência social, direito de ser e participação, assim como os subeixos e os temas transversais. Definir os temas e as técnicas que serão utilizadas nas atividades, estimular o tempo disponível para cada ação. Definir como será feito o acompanhamento e avaliação das ações. Quanto ao local de oferta do serviço, pode-se dar no próprio CRAS, centros de convivência ou em instituições inscritas no Conselho de Assistência Social e vinculadas às entidades de assistência social.
Agora eu irei falar de atividades e oficinas que podem ser desenvolvidas no CRAS pelo pedagogo. Primeira atividade: oficinas de bordado. Esse tipo de oficina pode ser oferecida para grupos de jovens, adultos e pessoas idosas. Ponto cruz, ponto russo ou até bordados com fitas podem ser ensinados. Por se tratar de uma atividade artesanal e mão na massa, aguça a criatividade e autonomia, elevando a autoestima dos participantes. Os cursos podem ser ofertados mais de uma vez por semana, para que as habilidades sejam desenvolvidas com maior facilidade, pois exigem prática. Segunda atividade: jogos coletivos. Para trabalhar o senso de equipe e ensinar que existem momentos de vitória e de derrota, os jogos coletivos mostram-se excelentes atividades de grupo. Futebol, voleibol e até jogos de tabuleiro podem ser promovidos para praticamente todas as idades. Terceira atividade: oficinas de música. A música une as pessoas, traz alegria e senso de pertencimento. Aprender a tocar um instrumento musical estimula o foco, o raciocínio e a persistência. É um tipo de oficina que desperta grande interesse dos grupos e pode ser aplicada para todas as idades. Apenas diferencie as atividades abordadas para cada ciclo de vida. Quarta atividade: dança. Assim como a música, a dança desperta grande interesse da comunidade, promove interação entre os participantes do grupo, traz da mesma maneira senso de pertencimento, além de estimular a coordenação motora e a memorização dos movimentos de cada dança. Praticamente todas as idades podem ser estimuladas pela dança, mas geralmente é uma atividade ofertada para os idosos. Quinta atividade: oficinas de produção de texto. O exercício da escrita estimula a criatividade, permite botar para fora angústias e alegrias, fazendo com que, inclusive, melhore a qualidade de vida ao externalizar os sentimentos. O desenvolvimento das habilidades de escrita pode ser oferecido para adolescentes, jovens e adultos, contribuindo para acessarem com maior facilidade o mercado de trabalho. Sexta atividade: reprodução de filmes. Trazer filmes para gerar reflexões e debates acerca de determinado tema permite abordar assuntos de maneira mais leve e engajante. Todos os tipos de grupos podem ser trabalhados com essa atividade, mas é claro, adaptando o filme ao perfil de cada idade. Sétima atividade: rodas de conversa. As rodas de conversa permitem a troca de experiências entre os participantes, além de estimular a escuta e reflexão sobre temas estrategicamente pensados para estes momentos. Aborde assuntos conforme os interesses do grupo, com o intuito de os estimular a participarem ativamente da conversa, trazendo contribuições para todos.
A política de assistência social, ao longo dos anos, tem realizado notáveis mudanças nas formas de atendimento à população que dela necessita, além de muitas transformações positivas no seu formato. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, tem se mostrado um sistema capaz de organizar a política de assistência social, de forma que os serviços, programas, projetos e outras ações se complementem, proporcionando integralidade no atendimento. O SUAS tenta adequar o formato da sua oferta conforme demandas da sua população. Com isso, a busca pela efetividade é constante. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, é um exemplo dessa mudança. A sua configuração foi modificada no sentido de funcionar conforme as necessidades das famílias, que são público-alvo da política de assistência social. Outro serviço da Proteção Social Básica, o SCFV, também foi o alvo de reordenamento, objetivando sempre um atendimento eficiente. Uma dessas mudanças é o desenvolvimento do trabalho social com famílias através de oficinas e grupos de pessoas, realizados pelo PAIF e o SCFV, respectivamente, de acordo com os critérios de cada serviço.
O trabalho social com as famílias do PAIF. Rompendo com ações pontuais e tradicionais, o PAIF desenvolve o seu trabalho social firmado na matricialidade sociofamiliar preconizada na PNAS, entendendo o conceito de família como conjunto de pessoas unidas, seja por laços consanguíneos, seja por laços afetivos e ou de solidariedade. Desta forma, não cabe mais o trabalho social com segmentos, criança, mulher, adolescente e idoso, e sim um trabalho integral com a família. O trabalho social com famílias no contexto do SUAS passa a ser uma prática profissional e tem caráter científico, baseado no conhecimento e compreensão da realidade das relações familiares. Gestores de assistência social nos municípios devem ser sensíveis às mudanças e buscar meios para que a equipe de referência do CRAS, responsável pelo trabalho social com famílias do PAIF, seja constantemente qualificada e esteja apta a seguir abordagens e procedimentos, conforme reais objetivos do serviço. A concretização do trabalho social com famílias revela-se através de ações de cunho individual ou coletivo, que devem ser sempre planejadas e avaliadas pela equipe e principalmente pelas famílias que usam o serviço. Isso faz com que indivíduos se sintam partícipe de todo o processo para sua emancipação.
As ações do PAIF consistem em: acolhida é o contato inicial com a equipe de referência e conhecimento sobre o CRAS. Conforme for este primeiro atendimento, já é possível estabelecer um vínculo entre o serviço e a família. Esta pode ser individual ou em grupo. Oficinas com famílias acontecem a partir de encontros com grupos de famílias organizados com antecedência, focadas em objetivos estabelecidos e alcançáveis a curto prazo. Ações comunitárias. Essas têm caráter coletivo, portanto propiciam maior alcance de pessoas se comparadas às oficinas com famílias. Têm como objetivo a mobilização social, fortalecimento de vínculos comunitários e do sentimento de coletividade. Ações particularizadas. São voltadas para um grupo familiar ou algum membro desta. É uma forma de atendimento excepcional, indicado em casos que a família solicite ou mesmo algum profissional da equipe de referência recomende, pelo fato da situação de vulnerabilidade apresentada a requerer. Encaminhamentos. São formas de promover o acesso da família ou indivíduos a outros serviços socioassistenciais, que não são ofertados no CRAS, benefícios ou outros setores. Os encaminhamentos mostram-se como um importante instrumento de acesso a direitos e à cidadania. O PAIF desenvolvendo o trabalho por meio de oficinas. Ainda se confunde oficina com famílias do PAIF, com determinado tipo de oficina de trabalhos manuais. Existe uma diferença importante no objetivo de cada uma. A oficina com famílias do PAIF é uma ação planejada, com foco em uma demanda surgida que esteja cursando algum impacto no convívio familiar ou comunitário. É uma forma de trabalhar temas comuns com um conjunto de famílias, de maneira a fomentar o fortalecimento da sua função protetiva e dos vínculos
entre seus membros e com a comunidade. A oficina de trabalhos manuais não é uma atividade que faz parte das ações do PAIF, mas pode ser uma forma de incentivar a participação das famílias no serviço e o despertar para uma habilidade. Caso ela aconteça no CRAS, deve estar relacionada a um processo reflexivo sobre temas ligados a questões familiares e deve ser sempre orientada na direção dos objetivos do PAIF. As oficinas com famílias devem estar inseridas nas atividades deste serviço de forma regular, visto que é uma das formas de suscitar a prevenção de vulnerabilidade e tem possibilidade de atingir um público maior, já que trabalha com um conjunto de famílias nos territórios. E como é a prática das oficinas do PAIF? Elas são desenvolvidas por meio de encontros com membros das famílias, a fim de discussão e reflexão sobre determinadas questões surgidas durante o trabalho da equipe de referência do CRAS e sugestões dos próprios membros familiares. Podem ser abertas recebendo novos componentes a qualquer momento, ou fechadas para novos integrantes após seu início. Os técnicos de referência do CRAS, juntamente com o coordenador, precisam ter competência técnica ao planejar e executar as oficinas. Para isso, precisam de conhecimento do território e da realidade das famílias que participarão, atenção para as demandas surgidas, saber trabalhar conflitos que podem surgir entre os membros, incentivar a confiança e o respeito mútuo, saber dirigir as oficinas na busca dos objetivos.
As oficinas do PAIF podem ser operacionalizadas conforme os seguintes critérios, respeitando a temática a ser tratada e os objetivos propostos. Composição de 7 a 15 participantes, duração de 1 a 2 horas, forma abertas ou fechadas, caráter homogêneo ou heterogêneo, pessoas com as mesmas situações ou situações diferenciadas, frequência de encontros semanais, quinzenais ou mensais, desenvolvimento do tema em um ou vários encontros. Os temas podem ser sobre acesso a direitos sociais, questões familiares, enfrentamento de situações que levam à vulnerabilidade, meio ambiente, vida em comunidade, lembrando também que muitos destes podem vir das próprias famílias. Principais objetivos das oficinas: discutir e refletir sobre interesses comuns, fortalecer o papel protetivo da família, buscar de forma conjunta meios para combater as vulnerabilidades no território, estimular a participação coletiva nas discussões. Na cartilha Trabalho Social com Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, volume 2, página 30, elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, lá se encontra vários temas que podem ser desenvolvidos nas oficinas. O SCFV complementando o trabalho social do PAIF. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, é mais um serviço pertencente à proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social. Deve ser desenvolvido a partir de ações preventivas e proativas, no sentido de completar o trabalho realizado no Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, PAIF, e no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos, PAEF. A partir de atividades realizadas com grupos, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como foco principal o desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, além de incentivar a socialização e a convivência comunitária e a promoção de potencialidades.
Apesar desta organização, os municípios devem levar em conta as demandas surgidas e as necessidades das pessoas participantes. Além disso, é de suma importância inserir ações intergeracionais e incluir pessoas com deficiência nas atividades do SCFV. Todas as unidades que desenvolvem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos devem ser referenciadas no CRAS, ao CRAS do respectivo território, mantendo a comunicação sobre as famílias através de fluxos de encaminhamentos. Então, essa foi a quarta aula do curso de extensão. Até a próxima aula. Tchau.